Boa noite. Uma recente pesquisa da Unesco mostra que escolas de Vitória estão entre as mais violentas do país. A pesquisa aponta fatores como drogas, problemas familiares e formação de gangues como os causadores da violência. Nós vamos discutir esse tema com a professora da UFES, Luísa Mitico Camacho, e Lourência Riani, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Serra. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Luísa, quais são as principais causas da violência na escola? Bem, você mesma apontou na introdução, né, algumas causas, mas nós precisamos fazer uma distinção. Quando nós falamos em violência, existem violências e violências. Então, essas causadas pelas drogas, né, por exemplo, são violências que estão dentro do campo da criminalidade, mas nem todas as violências que acontecem na escola podem ser consideradas como crimes, né? Agora, fatores externos é que são, na verdade, os maiores determinantes das violências. Eu posso dizer que existe a violência interna, que é gerada, ela nasce dentro da escola, e esta geralmente não tem o cunho de crime, né? Não são considerados crimes. E existem as violências que vêm de fora. Estas, sim, muitas vezes são motivadas por formação de gangues, drogas, problemas familiares, tráfico, problemas familiares, mas muito do que nasce dentro da escola são violências que são, vamos dizer, muito próprias da juventude, faz parte da cultura juvenil. Os casos mais frequentes, então, seriam o quê? Seriam as drogas, os tráficos? O que nós temos? A droga, né, o tráfico, ele está presente nas escolas, mas eu não digo para você que ela esteja pegando em todas as escolas. Ela não está alocada em todas as escolas. Existem escolas que estão tendo um problema maior nesse sentido, né, de droga, mas nem todas. Agora, não quer dizer que mesmo estas que não tenham esse tipo de problema estejam isentas de violência, porque elas podem apresentar outras violências, né? Você fez uma pesquisa, né, há pouco tempo nas escolas públicas e particulares de Vitória. Qual foi a principal diferença que você pôde ver assim, na violência da pública para a particular? Bom, primeiro eu preciso esclarecer que escolas são essas, quem são esses alunos, né, a quem eu investiguei. São escolas de classes médias e elite, porque a partir da hipótese de que a violência é um fenômeno social, está disseminado na sociedade como um todo, ela não está localizada em determinados setores. Portanto, não podemos afirmar que a violência seja um fenômeno específico de escolas públicas, né, e de classes populares. De classes populares. E sendo assim, quer dizer, a que conclusão eu cheguei? De que a violência existe nas duas escolas, tá? Tanto na pública como na privada, e dentre alunos de classe média e alunos de elite, ela está presente, só que ela se manifesta de forma diferenciada numa e noutra escola. Né? Então, na escola pública, a diferença. A diferença. Então, na escola, a diferença, o que marca uma e outra é que, na escola pública, a violência se manifesta de forma explícita e, normalmente, na forma de agressão física. Então, o que nós chamamos de violência física. Enquanto que, na escola particular, ela se manifesta de uma forma mascarada, velada, dissimulada, não explícita ou implícita, e de uma forma não verbal. Então é aquela que, aliás, não física, ela é verbal, mas não apenas verbal. Às vezes é na forma de xingamentos, de piadas, de brincadeirinha, né, brincadeira, piadinha, né, de mau gosto. Exclusão, às vezes, né, do e aluno. Principalmente de exclusão a determinados alunos, né, com determinadas características, ou étnicas ou sociais. Lourência, como está sendo desenvolvido o projeto de direitos humanos da escola? Nossa secretaria foi criada há um ano e a partir da criação nós começamos a pensar um pouco como que nós trabalharíamos direitos humanos nas escolas, para que a questão dos direitos humanos fosse um tema em que
professores, pedagogos e alunos pudessem discutir e levar para o seu cotidiano, para a sua família, os referenciais de direitos humanos. Então, pensamos num projeto onde começaríamos capacitando diretores e pedagogos. A primeira etapa foram 120 e com esse objetivo de que a educação municipal pudesse levar enquanto temática os direitos humanos e a cidadania para as salas de aulas e, consequentemente, também que os alunos pudessem levar esse referencial para suas famílias. Então, essa primeira etapa foi cumprida e a sensibilização dos professores, essa parte foi cumprida. Agora nós estamos numa segunda, que é a segunda etapa, ela inicia a partir de maio, segunda quinzena de maio e vai até o final de julho, onde nós trabalharemos com a capacitação de 120 professores. Estamos no período em que a gente está sensibilizando professores para a inscrição deste curso. E quando vocês perceberam que havia necessidade de fazer um projeto, nesse caso aí, que havia necessidade de preparar os professores, a partir de que momento vocês perceberam essa necessidade? Olha, a temática dos direitos humanos, nos últimos tempos, ela tem mudado na sociedade a sua forma, né? Porque teve um momento em que a sociedade entendia direitos humanos só como defender os presos. E direitos humanos é muito mais do que isso. Direitos humanos faz parte de toda a sociedade, principalmente as minorias discriminadas. Essas são aquelas que mais necessitam de que a defesa dos direitos humanos esteja defendendo os seus direitos. Então, a partir da criação do nosso departamento, que discute a questão dos direitos humanos, o pensamento de integrar, articular com escolas, principalmente porque sabemos que as nossas escolas, a professora Luísa já informou, e nós tivemos ontem uma reunião com a nossa rede municipal. De fato, o que mais tem alarmado os nossos diretores, nossas diretoras, é que a violência, no tocante à droga principalmente, ela é de fora para dentro. E também, na maioria das vezes, não é com aqueles que lidam com a droga do próprio bairro. São de fora que vêm para a escola. Então, nossos diretores e diretoras estão pedindo a polícia ostensiva do lado de fora, porque aquilo tem interferido diretamente na atividade normal da escola. A violência interna mesmo, ela acaba ocorrendo nesses conflitos que a professora já falou e, claro, tem também usuários, né, dentro das escolas, porque o traficante vem e acaba convencendo. Mas, então, a importância de levar os direitos humanos para os professores é para começar a discutir essa nova cultura dos direitos humanos, uma cultura de paz, para que é um projeto a longo prazo. E esse projeto, ele conta com parcerias? Parceria do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, que é uma ONG, a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, nós já estamos na segunda etapa e, assim, com todos aqueles que participaram da primeira etapa, gostaram muito e estão incentivando que os professores participem dessa segunda etapa. Nós temos aqui nosso folder que coloca todos os objetivos, objetivos específicos e toda a nossa carga horária e as atividades práticas de conclusão deste curso, né? Que pode ser trabalhado nos jogos estudantis, seminários entre as escolas, mostras de direitos humanos, realizações de gincanas, de oficinas e a elaboração de um projeto de intervenção que aí cada professor e o diretor precisa pensar o que na escola dele é o que mais, que realidade que mais pega nessa questão da violência. Então ele elabora um projeto de intervenção naquela realidade específica. Luísa, saiu uma pesquisa recente da Unesco, né, que a Grande Vitória seria uma das mais violentas na escola, né? Mas a gente pode ver também que essa não é uma realidade só do Espírito Santo. Porque numa pesquisa da Unesco, mostrou que 75% dos jovens brasileiros de 15 a 19 anos de idade já sofreram algum tipo de violência, mostrando que Vitória não é um caso isolado. Como que a senhora analisa esses fatos, esses dados? Bom, como eu disse, eu volto a reafirmar, né?
A violência é um fenômeno que está disseminado na sociedade como um todo e, assim como a escola não é um espaço privilegiado que esteja livre dela, assim também a Vitória, a cidade ou a Grande Vitória, o estado do Espírito Santo também não está livre. Então, só que nós temos aqui infelizmente, não é, uma realidade que é um pouco mais grave do que outras capitais. Então, a Grande Vitória realmente tem se mostrado, infelizmente, muito violenta e, por exemplo, uma pesquisa da Unesco mostra que a capital mais violenta em termos de morte de jovens é morte mesmo, né? É Vitória. Né? Então, isto é uma coisa que deve nos preocupar. Eu acho que iniciativas como essa, por exemplo, do município da Serra, né, esse programa, né, esse trabalho sobre direitos humanos, acho que é uma das iniciativas, né? Por outro lado, eu acho que números como este incomodam a determinadas pessoas, devem incomodar mesmo, eu acho que precisam incomodar, que as pessoas devem se sentir incomodadas, porque na medida em que toma conhecimento, então, torna-se responsável pela solução do problema, né? Tem um outro dado aqui, de uma outra pesquisa, né, ainda segundo a Unesco, que 50% dos alunos brasileiros têm um aprendizado prejudicado pela violência, né, dentro do colégio. Há alguma forma de prevenir essa violência? Bom, é claro que ninguém aprende quando tem medo, né? Então, podemos dividir a escola em dois grupos. Os que são os agentes, né, os que são violentos e os que sofrem a violência, né? Então, os que sofrem a violência realmente devem sentir assim, o medo, com medo, e isto atrapalha o próprio aprendizado. Por outro lado, o grupo dos praticantes, é claro que eles estão na escola, tem muitos deles que estão na escola, não com o objetivo de aprender, mas muitos deles, inclusive, se matriculam para passar a droga, né? Então, é claro que esses, inclusive, atrapalham no sentido assim de estar atrapalhando a aula, de tornar a coisa um ambiente não só de medo, mas até de uma certa desorganização, de desordem, o que a gente pode chamar em termos pedagógicos de indisciplina, né? Então, isso não tem dúvida que atrapalha. O que a gente pode fazer? Acredito que uma nova consciência, uma nova forma de formar o professor, ou será que não estamos necessitando pensar os cursos de formação de professores para torná-los profissionais mais capacitados a estarem intervindo nesse sentido, porque as escolas não têm formado. Mas, Luísa, eu quero discutir uma outra questão. A nossa escola não é dissociada de tudo o que acontece no restante da nossa comunidade. Ela se localiza numa comunidade. Então, se essa comunidade tem um índice de violência maior, essa escola também acaba tendo este reflexo. Então, na realidade, quando nós discutimos violência na escola, nós precisamos discutir a violência na sociedade. Ela não está só dentro dos muros da escola ou só em volta da escola. Ela está na sociedade. Quando tem uma pesquisa da Unesco que fala até na sociedade, primeiro na sociedade. Quando ela chega na escola, já é um problema social. É um dos lugares privilegiados que ela agora ocupou também. Porque há 4, 5 anos atrás, o índice era muito menor. E eu e Luísa já participamos de um outro programa que discutia a violência nas escolas, mas sob o aspecto do vandalismo. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando a UNB fez uma pesquisa, a gente discutia no sentido do vandalismo. O que naquela época a UNB, na pesquisa, e aí as conclusões foram de que a escola aberta à comunidade era a escola que tinha menos vandalismo, menos depedrada e que tinha menos problema com a comunidade, se ela abria suas portas para a comunidade participar. Hoje a gente vem discutir um outro prisma. O vandalismo, eu retorno à reunião que nós tivemos com os nossos diretores e diretoras ontem. Ontem não foi colocada a questão do vandalismo, porque se agora nós temos alarmes, guardas,
E esse não é o problema principal mais. O problema principal agora vamos fazer assim, depois dos comerciais você vai falar pra gente qual é o principal problema. Nós vamos um intervalo comercial rapidinho e a gente já volta. Tinha dúvida a respeito de qual curso que eu iria fazer aqui na FAES. Eu escolhi Rádio e TV pela grade que ela oferece, pela oportunidade de emprego que eu poderia ter, que são 98 áreas onde eu posso atuar. O Mídia de hoje está discutindo a violência nas escolas. Com a gente, a professora da UFES, Luísa Mitico Camacho, e Laurência Riani, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Serra. Laurência, antes do intervalo a gente estava falando aqui, você estava falando que a violência ela vem primeiro do social, né? Vem de fora para dentro das escolas. Continua comentando isso pra gente. Olha, a nossa sociedade, principalmente o Espírito Santo, é um estado que tem sido manchetes nacionais. Nós somos um estado violento. Estamos no estado vivendo uma violência assustadora. Alguns municípios, um pouco mais, como a Serra, teve um aumento de 30% nos primeiros trimestres desse ano em relação a 2001. Então, a violência chegou até as escolas desta forma porque ela já ocupou todos os outros espaços da sociedade. A escola, vamos dizer assim, é o último reduto que ela agora ocupou. Aí a questão do tráfico de drogas, ele é mais presente porque os jovens, adolescentes, são os mais propícios, são a população que está mais vulnerável ao assédio da droga, seja ela de que natureza for. Mas quando chegou lá, é porque a nossa sociedade já está toda também contaminada pela questão da droga. Não sei se a professora Luísa concorda. Tem algum comentário para fazer sobre esse assunto? Não, concordo, sim. No início já disse, não é que tem a violência interna e a externa, a que vem de fora. Agora, eu vejo que não é possível que nós estejamos entendendo a escola como uma ilha, ou seja, se nós ficarmos apenas, nos detivermos apenas a escola, tentando resolver o problema, realmente não vai ser possível combatermos na medida em que existe uma outra fonte, que é a externa. Então, vejo que realmente é preciso tomar providências no sentido de estarmos atingindo ou pensando ou agindo contra esta violência externa. Mas então é muito difícil deixar a escola fora disso, né? Não dá para deixar fora, porque ela é um corpo social, ela faz parte desse organismo, entendeu? Ela é apenas um elemento. E qual a solução, então? É difícil nós apontarmos soluções assim milagrosas, mas ou grandiosas. Acredito que um primeiro passo é tomarmos consciência. Eu quero declarar aqui o seguinte, que eu estive muito preocupada há uns dias atrás, quando eu vi autoridades do Estado negando, se mostrando indignados com os dados, por exemplo, da pesquisa da Unesco, dizendo que não era verdadeiro, dizendo que a violência é algo que quem é violento é porque é de fora, o de fora, mas de fora do Estado, como se nós, entende, estivéssemos livres disto e colocando o seguinte, que quem conhece a realidade capixaba não diz isto, como se isto fosse um problema, fosse uma coisa ruim. Claro que é ruim, mas enquanto essas pessoas que são as encarregadas da educação, da segurança do Estado, não entenderem que nós temos este problema ou admitirem que este problema existe, então nada será feito. Então um primeiro passo é a tomada de consciência, né? E eu acho que isso é importante. Agora,
medidas como esta, por exemplo, que a Lorência mostrou, este programa, né, não sei se é projeto né, de direitos humanos na escola, isso é uma medida. Né? Luísa, eu acho que tem questões mais centrais, porque não adianta realizarmos diversos projetos nas escolas. Vitória tem projeto, nós temos projeto, diversos estados do país e municípios têm, mas a impunidade é a chave da manutenção da violência na nossa sociedade. Então, como lidar então com esses alunos que trazem problemas para as escolas? Nós temos que lidar com a sociedade e diminuir a violência como um todo na sociedade. O dia que diminuirmos na sociedade como um todo, automaticamente vai diminuir na escola também. Porque uma das questões centrais é a impunidade. Enquanto não punirmos os nossos criminosos responsáveis pelos crimes, seja de qualquer natureza, mas se mata, se rouba, se assalta e continua livre, automaticamente todo mundo pode fazer isso. Então, a impunidade é uma questão central, principalmente no Espírito Santo. Não há nenhum tipo de punição para esses alunos? Não, eu não estou falando dos alunos, porque eu não posso trabalhar, a violência está dentro da escola, nós temos que trabalhar a escola dentro dos muros da escola, mas eu tenho que trabalhar essa comunidade que está do lado de fora da escola, porque o aluno fica ali 4h30, no máximo 5 horas, mas ele sai e vai para a comunidade. Então, nós temos que trabalhar escola e comunidade, diminuir a violência nesta comunidade. Então, a impunidade é uma das questões, a polícia ostensiva, a polícia civil ser bem equipada para fazer uma boa apuração, para chegar até a autoria de um crime e chegar à punição. O judiciário é responsável, nós, enquanto sociedade, enquanto poder público municipal, o poder público municipal tem a sua parcela de responsabilidade, mas a sociedade como um todo também. E agora, especificamente dentro da escola e com a juventude, o poder público municipal e estadual, que tem as escolas estaduais também, podemos desenvolver jogos estudantis onde ocupem a nossa juventude. A introdução de atividades extracurriculares, né? Extracurriculares, onde movimente os jovens de dentro da escola com os jovens da comunidade. Porque aí você começa a interagir, escola e comunidade. Ocupando a juventude, porque o mercado de trabalho está difícil, o desemprego está aí, o primeiro emprego para o nosso jovem é muito difícil, porque ele não tem experiência, o primeiro emprego é difícil e o depois de 45 também é difícil. Então, nós temos uma etapa a cumprir, que é o primeiro emprego. Queria complementar alguma coisa? Eu gostaria de complementar. Eu concordo plenamente com o que a Lorência está dizendo, mas eu acho assim, que é preciso que haja uma ação conjunta. Eu acho que as escolas, ou a Secretaria de Educação, ou de Direitos Humanos, né, Cidadania, quer dizer, são medidas que estão sendo tomadas isoladamente, mas eu acredito que só vamos resolver o problema se houver realmente uma ação conjunta dos vários setores, num grande projeto, ou diria assim, de política pública, que se pensasse grande. Agora, quero dizer o seguinte, você perguntou de soluções ou algo semelhante a isso. No caso das drogas, por exemplo, quando a gente diz que você tem que combater o que está lá fora, é o seguinte, para você combater a droga que está dentro da escola e está atrapalhando e está dinamitando todos os nossos jovens, os nossos alunos, quer dizer, como é que eu devo fazer? Não adianta a escola tentar fazer alguma coisa isoladamente, porque o tráfico ele está fora. Então, qual é a medida correta? Para terminar o tráfico ou com as drogas dentro da escola, você tem que combater o tráfico de drogas fora, na sociedade, o que está lá fora, entendeu? E assim as outras violências, né? Então, é um problema que independe só de nós educadores. Estamos dependendo de vários setores. Centros de tratamentos para os dependentes de drogas, porque se você vai numa família hoje, ela não sabe para onde encaminhar, se você vai na escola, o professor não sabe o que fazer com o usuário, como não sabe também o que fazer com outro tipo de violência, que é a violência doméstica, onde o aluno ou a aluna chegam lá sendo violentados na sua própria casa. Então, aí a gente tem que discutir já um pouco na questão da saúde, porque está na Secretaria de Saúde os centros de tratamentos, de atendimento ao usuário de droga ou a um outro tipo de violência, porque nós temos que ter também, apoiando as escolas, os professores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, porque o professor ele foi formado para trabalhar, Luísa pode falar um pouco mais,
Ele vai até trabalhar os conteúdos transversais da cultura da paz, da não violência, ele chega até esse limite, mas o limite de trabalhar a parte psicológica, a psiquiatria e as partes sociais, as questões sociais, são profissionais especializados. E aí, tanto o poder público municipal quanto estadual precisa investir na segurança social da sociedade. Luísa, uma recente pesquisa do jornal O Globo, saiu um estudo que dizia que assistir TV por mais de 2 horas diárias deixaria o comportamento do jovem mais agressivo. E que às vezes o adolescente achava que ser violento dava status. Como que você acha? Você acha que a mídia, ela incentiva, assim, de alguma forma, a agressividade do adolescente? Olha, essa é uma questão muito polêmica. Então, esta é mais uma das pesquisas. Muitas pesquisas já foram realizadas no mundo. E não existe um consenso no sentido de dizer assim, olha, a TV é a responsável pelo aumento da violência, ou pela influência, né, num comportamento agressivo. Claro que pode ser um dos fatores, não estou dizendo que não, mas não acredito que seja o responsável. Então, eu não acho que alguém fique violento só porque assiste TV 2 horas por dia e vê programa violento. Mas é claro que contribui, né? Então, a mídia é muito responsável, sim, por isso. Porém, não é a única coisa que vá, entende? Que vai definir isso, né? E essa coisa do jovem achar que ser violento dá status para ele achar que isso é bom. Como é que se explica esse comportamento? Este é um comportamento bem típico juvenil, né? Em que para eles é interessante, porque eles estão num momento de afirmação e de confirmação da sua identidade. Então o menino, o homem, o rapaz, ele precisa ser muito macho. Ele precisa ser muito homem, então ele tem que ser muito corajoso, ele tem que ser muito arrojado. Então a menina deseja um rapaz, ou acha que é bacana, né, entendeu? Que é o tchan, ou menino que seja tipo bad boy. Falando aí do menino e da menina, qual que seria assim a diferença também de violência dos dois? Da violência do menino e da menina, assim? Em termos de escola, então vou falar me colocando na escola. O que a gente constata na escola? Que nas escolas a violência praticada pelas meninas é diferente dos meninos, né? Aí tem toda uma questão mesmo cultural, né, de formação das pessoas, em que os meninos precisam se mostrar machos, então eles são agressivos fisicamente. As meninas, elas são muito mais verbais, porque elas aprenderam assim, não porque nasceram, entendeu? Porque a mulher é formada para isso, o homem é formado para isso, né? Então, no caso, as meninas têm um jogo mais dinâmico do verbal ou da própria segregação. Então, é muito aquela coisa da fofoquinha, do diz que não diz, que, entendeu? Mas também elas chegam às vezes se agredir, né? Chegam a se agredir, isso pode acontecer, não é assim também, não quer dizer que meninas não se atraquem. Agora, menina com menino já é mais raro. Mais raro. Mas se a gente observar os presídios, Luísa, a gente observa que assim, são mais de 90% são do sexo masculino. E mais ou menos uns 70%, 80% nessa faixa etária de 18 até a 24 anos. Então, nós percebemos que a nossa sociedade como um todo, o ser masculino é mais violento por conta dessa questão cultural, do machismo. Eu tenho que ser macho, forte, não posso levar desaforo para casa. E a mulher, ela tem uma concepção da vida completamente diferente do homem, então muito menos violenta. Então é um reflexo também que vem da sociedade novamente e está dentro da escola, mas é o reflexo da sociedade. Então, como diz, só um momentinho, é como se houvesse uma espécie de reprodução do que há lá fora e acaba se reproduzindo dentro da escola. Fala aqui rapidinho, a senhora como professora universitária, acha que os trotes na universidade, eles influenciam também na violência, os trotes violentos? Não sei se influenciam, mas eu acho que o resultado é um reflexo da violência, porque eu acho uma coisa horrível que se acabe com esses trotes, né? Não digo que, entendeu? Não influencia, isso não torna uma pessoa mais violenta, mas isto reflete... É uma consequência também, né, da violência social. De que eles acham que é interessante, que é bom, que é positivo. Eles veem como sendo positivo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta.
Música